Gui e o Zinho, o Tetra. A gente já fez aqui o pré-jogo de Botafogo e Fluminense e agora vamos falar do finalista do Campeonato Carioca já definido. O Flamengo está na decisão. O primeiro jogo será no dia 31, ou seja, daqui a 9 dias, daqui a 10 dias, só na quinta-feira da outra semana. E até lá o Flamengo fica se preparando e aguardando o adversário que sairá de Botafogo ou Fluminense. Zinho, a torcida do Flamengo comemorou muito ontem no Maracanã, né? Chegou à final mais uma vez venceu o Vasco da Gama, o Paulo Souza venceu o time do Zé Ricardo, mas, ao mesmo tempo, ouvimos muitos questionamentos de que o Flamengo venceu, mas não convenceu, que o Flamengo ainda não está jogando o que pode. Qual é a sua avaliação, Tetra? João, eu e o Fábio Luciano, ontem a gente estávamos juntos, né, no Sport Center. Todo domingo a gente está lá junto, né, Fábio? Sim. Né, capitão? Uhum. E a gente meio que tem a mesma opinião, né? Sim, o Paulo Souza é um cara inteligente, é um treinador que também está conhecendo o futebol aqui, que está vivendo, né, essa coisa de trabalhar no Flamengo, que a pressão, o Flamengo não basta ganhar, não basta chegar nas finais. O sarrafo ficou lá em cima, né? Desde que essa gestão, que essa administração do Flamengo montou, e com todo o mérito, né? Montou o Flamengo aí, de estar nesse potencial de clube, um dos maiores. Eu digo assim, sempre foi grande, mas eu tô falando financeiramente, o Flamengo está num patamar muito lá em cima, né? Se dando ao luxo de contratar jogadores por 14 milhões de euros, 15 milhões de euros. A gente não via isso, né? No futebol e principalmente no Flamengo. Eu vivi isso dentro do Flamengo. E o Paulo Souza vem nessa leva dos treinadores pós-Jorge Jesus. Aí, por mais que todo mundo gostou da chegada dele, as inovações, traz telão, traz comissão, bom discurso, aquela coisa, vou para um dos maiores times do mundo, o torcedor abraçou, continua abraçando, a gente está acreditando, como comentarista, a gente continua aqui acreditando que ele tem uma metodologia de trabalho, tem uma visão de um esquema tático e que tem que ter esse tempo para esse encaixe acontecer. Até agora eu não vi. Exato. Aí eu sou um crítico porque assim, eu tenho que comentar aquilo que eu estou vendo no jogo. Acho que o time do Flamengo tem um elenco que tinha que estar jogando melhor. E as inúmeras mudanças que ele faz, os inúmeros testes que ele faz, acaba confundindo. E ele está dizendo isso nas coletivas. Tem jogadores que entendem mais rápido, outros leva tempo para entender, tem uma dificuldade, precisa fome de título para uns, precisa empenho para outros, precisa um foco maior, não pensar no carnaval. Ele deu várias entrevistas, um cara muito sincero, aberto, chega lá e fala. Agora, eu acho não, é a minha opinião já de alguns programas, que chegou a hora dele definir. Olha, o meu time titular, pelo menos esse que eu entendo de 11 titular é esse, e aí em jogos como esse contra o Vasco tem que ter. Você vai deixar o Everton titular? Bota para jogar na semifinal. O Bruno Henrique não pode, estava lesionado, tudo bem. Mas quem é o titular? É o Rodinei? É o Isla? É o Mateuzinho? O Felipe Luiz é terceiro? É lateral? O que é? É o João Gomes? É o Andrés? Então, assim, o Lázaro que jogou pela esquerda, o Pedro hoje jogou na frente com o Gabigol, aí o Gabigol vai pro lado direito. O Fábio Luciano tem uma frase muito boa para me finalizar. Às vezes ele muda numa posição que desarruma 3 jogadores. O Everton fica mal na esquerda, o Gabigol fica mal aberto na direita e o Marinho não tem chance, porque o Marinho foi contratado para ser um ponta. Então ele perdeu 3 jogadores numa leva de experiências. Que eu acho que chegou o momento dele já ter uma definição para esse time. Né? Tá chegando, tá afunilando, vai ter as finais, provavelmente se for contra o Fluminense o sarrafo é mais em cima, e vai começar a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Já chegou a hora de ter pelo menos um time titular, e aí com as opções para entrar no time.
coisa que eu ainda não vi nesse sistema que ele utiliza, o Flamengo apresentar aquele futebol vistoso que a gente estava acostumado. Que não é só com o Jorge Jesus. Quando o Renato Gaúcho teve à sua disposição o elenco, com o Renato Gaúcho o time jogou também. É porque o pessoal só lembra do final, que foi a derrota. Mas não lembra que o Renato Gaúcho ficou sem 9 jogadores, com vários desfalques, com vários problemas físicos, com contusões. Fica a questão do final. Mas voltando ao Paulo Souza, acredito que ele tem potencial para botar esse time para jogar. Mas ainda não vi o Flamengo me mostrar uma segurança de que falasse: o Flamengo está com o time pronto para ser o campeão da Libertadores. Não vejo ainda. Tem elenco para isso, tem time para isso. Falta ele acertar e escolher o time titular. Mas, Fábio Luciano, a essa altura do trabalho, 2 meses, né, que a gente tem do Paulo Souza treinando o Flamengo, você esperava mais? Esperava mais, João. Eu acho que ele faz experiências, né? Ele, no início, lógico, as declarações dele de conhecer elenco, de mudar uma forma de jogo. Ele mudou a forma de jogo do Flamengo, né? Ele tem um sistema de jogo diferente do Jorge Jesus, do Renato, do Rogério. Isso requer um pouco mais de tempo, mas ele tem um elenco muito qualificado nas mãos, né? E é um time que, na minha opinião, ainda não tem um padrão mínimo para exigência que o Flamengo tem no ano. Então, eu acho que as experiências foram feitas, eu acho que ele tira algumas lições disso, acho que já deu tempo. Se a gente fala que o Paulo ele é inteligente, ele realmente é capacitado, com trabalhos, né, em clubes do exterior, em seleção, ele não precisa de tanto tempo assim para entender aonde os jogadores podem funcionar melhor. Então ele tem jogadores que jogaram há muito tempo na Europa, tem jogadores que jogam aqui no Brasil, mas que têm uma qualidade. A diretoria do Flamengo entregou para ele um elenco muito qualificado. Eu também não concordava com algumas experiências que ele faz, mas não concordo com a insistência nisso. Eu acho que um cara que é qualificado, competente, ele entende rapidamente aonde os jogadores podem render mais, a história dos jogadores, né? Então, quando você chega num clube, você quer testar os jogadores de alguma posição. Só que também você tem que entender que esses jogadores carregam um histórico, e quanto mais positivo esse histórico, mais a tendência de acertar você tem como treinador, porque você já sabe aonde ele funcionou. Você pega um jovem como o Lázaro, você pode tentar. Então você pega o Lázaro, que é um meio atacante, e pode tentá-lo ali pela ala esquerda. Agora, quando você tem um Everton Ribeiro, um Marinho, um Gabigol, enfim, outros jogadores mais experientes, esses jogadores já te entregaram as informações necessárias para você saber aonde eles podem render mais. Então eu acho que o tempo de experiência, eu acho que já foi. É momento de questionar, de pressionar o Paulo Souza? Não, é o início de trabalho. Mas acho que as experiências já podem cessar, assim, já podem terminar. Então acho que se ele né, a gente imagina que ele seja um cara super competente e inteligente, já deu para perceber aonde os jogadores podem funcionar, aonde eles podem entregar mais, e o Flamengo precisa de um padrão maior. É lógico que o Carioca não te exige tanto, os resultados aparecem, então assim, o Flamengo em muitos momentos não foi um bom time, um time compactado, um time que entregou taticamente, mas os jogadores acabam decidindo alguns jogos, o Arrascaeta acabou definindo alguns jogos, o Gabigol define outros, enfim, mas o Flamengo pede mais. Né, João? Então, assim, você tem que ter uma formação tática, um padrão de jogo elevado para os confrontos que o Flamengo tem pela frente, e aí dentro disso você ter a questão individual para resolver os jogos a seu favor. Eu acho que não é só a gente, acho que o torcedor do Flamengo se questiona um pouco mais, dá tempo para o Paulo Souza trabalhar, entende que é um início de trabalho, mas também entende que é momento do Flamengo ter o mínimo de padrão que o torcedor do Flamengo está acostumado a ver dentro de campo.